5. Ai, desculpa, mas ao vivo? Não conectou ainda. Mas a Ju não tá achando. Eu tô avisando nos grupos que estão perguntando que vai passar no Insta também, mas já vou conectar, calma. Tá cinza aqui no meu. Mas eu já vi. Empresta celular. Sabe que eu achei que tava saindo Consegui. o meu volume? Achei que tinha me cutucado porque aqui tá dando barulho das teclas. Mas já tá, né? Tá esperando um pouquinho, vamos. Patrícia, corre lá, já começou. Boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo. Vamos dar mais um tempinho só para o pessoal acessar, conectar. Às 19 horas, conforme programado, vamos começar o nosso bate-papo. Mas já estamos aqui todos preparados, né? Já estou com os convidados aqui dessa noite. Vai ser uma live curta, não vai ser muito longa, porque eu sei que todos estão bem ocupados, né? Tem muitas reuniões, muitas lives. Hoje a nossa vida ficou online, né? Mas nós já estamos aqui aguardando o horário, aguardando o pessoal entrar, conectar. Nossa equipe da produção já está aguardando quando tiver pessoas online. É que não são 7 horas ainda, né? Nós já estamos testando aí a nossa tecnologia. Estamos aprendendo ainda, pessoal, mas vamos chegar lá. Fica a tua internet, acho que não tá boa. Mas eu tô. Não sei direito. Ah, o cara vai botar um som. Espero que não. Faz parte do ao vivo? É. Ao vivo, ao vivo. É. No Insta não tá, né? Não, o pessoal tá entrando. Tudo vai botar no Instagram. Tu quer que eles se vejam? Eu ia transmitir. No Instagram? Dela. Mas eu não tenho aqui, eu preciso do telefone dela. Vou ter isso. Tá vivo? Boa noite, já são 19 horas? Não, faltando 3 minutos. uns minutinhos. Não consigo. Pessoal, vão mandando o nosso link, vão compartilhando aí com o pessoal, nos seus grupos de WhatsApp. Nós contamos com vocês aí que já conectaram para ir enviando, espalhando o link, porque vai ser um assunto bem importante, vai ser um assunto que mexe com a realidade, mexe com as famílias. Então, pedir para vocês aí, quem já conectou, vai compartilhando, vai mandando aí para seus amigos. Para quem já conectou, nós estamos com o pessoal aqui, os nossos convidados dessa noite. Estamos com a Dayana Schirmer. Dayana Schirmer, ela é a primeira suplente do nosso conselho tutelar aqui do município. E nós estamos também com o Andrei Brandolti. O Andrei, ele é um dos voluntários do projeto HELP. Então, são esses os convidados da nossa primeira live aqui da página. Queria dar boa noite também para todos que estão me acompanhando do Instagram. A nossa programação era fazer a transmissão apenas pelo Facebook. Nós resolvemos agora, muitas pessoas nos pediram durante o dia que não tem Facebook e gostariam de acessar pelo Instagram. Então também vai ser transmitido a princípio pelo Instagram. Isso aí não vai aparecer esse volume aí. 7 horas? 7 horas. Quantas pessoas eu conectando?
Já são 7 horas, nós vamos iniciar pontualmente, porque nós também não queremos atrasar quem tem compromissos após este horário. Quero agradecer a todos que já conectaram, aos nossos amigos do Facebook, do Instagram. Como falei aqui há pouco tempo, nós estamos com os convidados dessa noite, que são a Dayana Schirmer, primeira suplente do Conselho Tutelar, né, aqui de Torres. Obrigada, Dayana. E também o Andrei Brandolti. O Andrei, ele é um dos voluntários do projeto HELP, aqui da cidade. Então, na verdade, a gente está aqui hoje para tratar de um assunto que vai mexer bastante com vocês. Então, para dizer que muitas pessoas não sabem o que os nossos jovens estão vivendo atualmente. A gente está passando por uma dificuldade bem grande, claro, com a pandemia. Com a pandemia veio o aumento da violência doméstica, vem também o aumento de pessoas com depressão, pessoas passando por dificuldade psicológica, precisando de ajuda. E, na verdade, isso não é uma novidade, não é só por causa da pandemia que a gente tem vivido isso. Isso fica muito claro porque, para quem não conhece, o projeto HELP, ele é um projeto que está a nível Brasil, desde o ano de 2017, final de 2017. Ele é ligado a um grupo de jovens, né, chamado Força Jovem. E nós vamos falar aqui hoje o que significa o HELP. O HELP ele é, na verdade, um grupo de autoajuda, digamos assim, que tem como lema, não te julgo, te ajudo. Então, esse é o lema, né, Andrei? Exatamente. Nós temos esse projeto espalhado no Brasil todo. E muitas são as famílias que têm enfrentado esse problema. Pais que não sabem o que fazer com relação aos seus filhos, né, quando eles estão numa situação de depressão. Muitos jovens às vezes ficam horas e horas dentro de um quarto, encerrado entre 4 paredes, e os pais ficam sem como resolver essa situação. Então, o HELP, como em inglês traduzindo, significa socorro, veio justamente para apoiar essas famílias que não têm a quem recorrer, porque muitas das vezes os pais já procuraram psicólogos, psiquiatras e, como último recurso, procuram o HELP. Gostaria de lembrar, Andrei, não querendo te cortar, que nada do que nós vamos falar essa noite aqui, ela é uma verdade absoluta. O que nós vamos debater hoje aqui à noite é o que nós temos vivenciado, o que nós temos de exemplo, tanto aqui no município, junto ao Conselho Tutelar, vai ser relatado algumas situações que, né, a Dayana já viu. Assim também vamos relatar atendimentos que o projeto HELP faz aqui na cidade. Mais pra frente nós vamos passar para vocês o contato, que é 111, é de São Paulo, que é um WhatsApp que está liberado para todos que precisam de auxílio, né? No caso com jovens e adolescentes que passam por esse problema. Andrei, me fala um pouco do que a gente, no caso, o que o projeto, eu também sou voluntária, né, do projeto HELP, mas você também que é voluntária e está à frente das palestras que são ministradas nas escolas. Fala um pouco quais são as ações que têm sido feitas aqui em Torres. Bom, palestras têm sido feitas, sido realizadas nas escolas, né? Com o intuito de ajudar os jovens nesse sentido. Claro que isso antes da pandemia, né? Exatamente. Que fique Agora, claro, né? infelizmente, as aulas estão... Assim que for possível, a gente vai retomar esse trabalho dentro das escolas para que a gente possa ajudar mais jovens. Como assim ajudar? De que maneira ajudar? A gente sabe que depressão, Silvana, é um problema grave que tem atingido não somente jovens, mas adultos, pessoas de todas as faixas etárias, todas as classes sociais, desde o pobre até o rico. A depressão tem sido um monstro que surgiu ultimamente e que tem causado grande transtorno, né? Depressão em adultos, em jovens. Às vezes a gente se surpreende quando ouve falar que uma criança, às vezes, a gente pode dizer criança, porque 11 anos, 9 anos, é uma criança com depressão. E, na verdade, eu queria te perguntar, Andrei, o que os jovens relatam? Porque após as palestras eles procuram ajuda, certo?
que eles relatam, assim, o que é a motivação? O que motiva esse jovem a dizer estou em depressão? Quais são as causas? Olha, Silvana, muitos jovens eles se sentem inseguros diante do futuro. Então, dificilmente, às vezes o jovem ele é cercado de vários, colegas, mas ele carece de um amigo, alguém que ele possa realmente conversar. Colegas na escola, colegas em vários lugares, mas aquele ombro, aquela pessoa de confiança em que ele possa conversar a respeito de um problema, é difícil de encontrar. O jovem não encontra. Então ele não tem a segurança para conversar com alguém que possa dar um norte para ele. Na verdade, eu recordo que na escola Jorge Lacerda, no ano de 2018, foi a primeira escola que abriu as portas para nós aqui em Torres para levar essa palestra diretamente para turmas, né, de jovens e adolescentes. Eram jovens ali de 12 anos. Isso, a partir dos 12 anos, né? Então, assim, a partir de sexta, sétima série até o segundo grau, foi feito palestras. Às vezes nós fazíamos 3, 4 vezes, né? Isso. Num turno. Uhum. Pela manhã, 3, 4 vezes, à noite. E eu me recordo muito que a motivação, os jovens que nos procuravam após a palestra para pedir ajuda, eles diziam que estavam naquela situação por quê? Porque às vezes eles tinham como que eu vou explicar? Eles queriam se abrir com os pais e até mesmo se abriam com os pais, mas não recebiam apoio. E sabe, Silvana, com a minha experiência que eu tenho vivido, né, junto ao Conselho Tutelar, assim, ó, muitas vezes os pais também não têm essa estrutura, né? Ou tempo, né? Ou tempo. Porque trabalham muito. Isso, trabalham muito. Então, assim, às vezes o adolescente, até a criança mesmo, às vezes o pai, por trabalhar muito, por estar envolvido, né, no dia a dia, muito na correria, às vezes não tem tempo, vamos dizer assim, de observar o que o filho está passando, o que o filho está precisando. Né? A gente Verdade. recebe muitos casos assim que às vezes falta uma conversa, né? Muitas, mas não é casos específicos de algum tratamento, de algum acompanhamento com um psicólogo, algo Sim. assim. Mas o que falta mesmo é uma conversa, muitas vezes, um sentar, um conversar, um tempo de ouvir, E de um dizer, filho, adolescente. eu te entendo. Uma coisa que vale a Isso. pena falar é que, por exemplo, assim, nessa situação que a gente está vivendo agora de pandemia, imagina a cabeça do pai e da mãe. Né? Muitos perderam o emprego. Né? A cabeça do pai, a cabeça da mãe está voltada para os problemas. Como é que ele vai conseguir ajudar o jovem nos problemas dele? Ele teria que estar bem para poder ajudar o jovem. E às vezes nem sempre é isso que Nem acontece. sempre o adulto tá bem, né? Eu recordo, Andrei, que às vezes acontecia muito do jovem ele ter uma opção sexual que os pais não aceitam. Olha, é uma encruzilhada de Sentimentos. de caminhos que ele tem diante de si para escolher, e cada decisão que ele toma, às vezes ele fica com medo Da do reação. resultado daquela decisão que ele tomar. Então, é complicado mesmo, somente quando há um apoio é que esse jovem ele pode conseguir sair dessa Então, situação. na verdade, o projeto HELP, ele vem de encontro a essa necessidade do jovem de ter alguém que lhe escute, né? Isso. Então, o que o projeto HELP faz, na verdade, não é uma ajuda psicológica, mas sim um apoio. É um grupo de apoio onde o jovem ele tem liberdade para ser escutado sem julgamentos, né? Então, a gente abre esse espaço, o jovem ele desabafa, ele fala pelo que ele está passando, não é 0800, é um 011, mas é um WhatsApp que ele pode se abrir, mandar um áudio, falar o que está passando em casa, sem ninguém para julgar, porque ele é algo secreto, é algo sigiloso, que ninguém vai saber que ele se abriu, né? E ele consegue aliviar o que ele está passando. Então, nas escolas, por incrível que pareça, não é algo que aqui no município tem sido discutido. Eu não vejo no município muitas ações que direcionam para esse jovem. Esse jovem ele chega até o projeto pedindo socorro, muitos já com sinais, porque não sei se vocês sabem, eu me apavorei quando comecei a ir para as palestras junto com vocês. Me assustei muito porque na minha época de José Quartiero, que eu estudei aqui na escola, né, no Curtume, no José Quartiero,
sinceramente, a problemática era outra, né? Os problemas que nós enfrentávamos, já tinha usuário de drogas? Já tinha usuário de droga, que chegavam do intervalo, do recreio, chapados. Já existia na minha época. Agora, a novidade que eu conheci junto ao Projeto Help foi a automutilação. Pessoal, eu nunca tinha percebido ou visto que os jovens hoje em dia eles sentem prazer em se automutilar. Pegar uma gilete, cortar o seu braço, gente, é triste de ver. Os professores nos pediram socorro. Acho que tu pode falar um pouco mais sobre isso, Daiana, que teve presente, assim, nas diretorias das escolas, que foram as outras escolas Isso, que foi feito. A gente foi também na escola Teachable, né, que foi uma das escolas, foi o Jorge Lacerda, e o Teachable que nos abriu as portas para essa palestra. E ali no Teachable, na verdade, veio a professora nos procurar para a gente dar essa palestra ali, porque teve vários casos de adolescentes, de jovens, e a escola não estava conseguindo, vamos dizer, atender, né, resolver essas situações. Que a demanda era grande. A demanda era grande, né? Sim. E jovens assim mesmo, que com sinais de automutilação, e muitos jovens assim que realmente precisavam de alguém, que a Silvana disse, alguém para ouvir, para escutar, né? E não para julgar. Né? Porque hoje em dia isso é muito o que acontece, né? Principalmente nas escolas, o mundo aí fora ele julga muito, né? O homossexual. Ele acha que quem tem desejo de suicídio é fraco. É fraco, né? Que isso é uma fraqueza da pessoa. Tipo, quem se corta é frescura, quer aparecer, quer chamar atenção. E de uma certa maneira não deixa de ser chamar atenção, mas chamar atenção para um pedido de socorro que aquele jovem, aquele adolescente, muitas vezes até uma criança está fazendo. Andrei. A respeito disso aí, aqui eu tenho os dados da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que fala do Brasil, é o 5º país do ranking em transtorno de ansiedade. É o princípio da depressão. É o 5º país no mundo, então... Então começa com ansiedade antes de virar uma depressão, quando a pessoa se fecha. Existem sinais, né? Existem sinais de depressão antes da automutilação, antes do jovem pensar em suicídio, né? Sim. Que é a parte mais grave, vamos dizer assim, da doença, da depressão. O último estágio, né? O último estágio seria o pensamento em suicídio. E, inclusive, já surgiu até um termo novo, adolescidas. Não conheci, essa é nova, pessoal. Adolescentes suicidas. Adolescida. Adolescida. Então, Andrei também é cultura. Esse seria o estágio mais grave da situação. Então, o sintoma primeiro começa com o transtorno de ansiedade. O jovem tem aquela ansiedade com relação ao futuro, a família começa a cobrar dele, a exigir, olha, o ano que vem ele tem que tomar uma decisão que vai valer para o resto da vida dele. Ele quer prestar um vestibular, às vezes o pai e a mãe cobram dele e ele mesmo se cobra, porque a decisão que ele tomar agora, no início da vida dele, vai repercutir para toda a vida dele, se ele vai ser bem sucedido ou não. Então, quando submete a essa pressão... Qual a carreira que ele vai seguir na escola, qual o curso de faculdade que ele vai fazer, quando ele consegue a faculdade, né? Quando ele consegue o Enem, ou a família tem condições de bancar, ele tem aquele monte de ponto de interrogação na cabeça dele que faz com que ele entre em parafuso, vamos dizer assim. Que aí vem o transtorno da ansiedade. E aí vem a necessidade de alguém que ajude ele, assim como um pai, por exemplo, segura a bicicleta enquanto ele está dando as primeiras pedaladas até que ele consiga andar sozinho, e a criança também dá os primeiros passos, tem alguém ao lado dele para amparar até que a criança consiga caminhar sozinho. O adolescente, o jovem, também ele precisa desse alguém. Claro. Só que às vezes o pai e a mãe acham o seguinte, não, tu já tem barba, já tá criado, agora tu te vira. E simplesmente sozinho, né? Ele é largado no mundo. Então a gente começa
a conscientizar as famílias, porque na sala de aula, nas palestras, existem os jovens e existem às vezes muitos adultos ali Sim, também, inclusive verdade. as professoras que têm filhos, então, na verdade também o pai, a mãe, a família inteira tem que entrar Nessa ajuda do help. nessa ajuda. Nesse auxílio do para jovem. entender o que o jovem pensa, né? E não pode simplesmente tirar o corpo fora, agora tu se vira e resolve sozinho, porque Mas, Dayana, voltando assim um pouco para falar também do município, né? Além dessas palestras na escola, que eu acredito que foi o que te motivou a se candidatar à vaga de conselheira tutelar, por se aproximar desses jovens, eu imagino que foi aí que tu teve o desejo, né? Sim, de auxiliar. até porque muitas vezes a gente não tem acesso, vamos dizer assim, né? Numa escola, numa instituição, para chegar com esse trabalho, né? E A política pública, vamos Isso, dizer a assim. política pública, Então, através do conselho, né, e a gente recebe muitos casos, assim, que a gente vê pertinente esse trabalho, né, lá junto ao conselho, né, nesse período que eu tenho passado. Então, assim, ó, tem vários casos que a gente recebe que são pertinentes a esse trabalho, né, que coisas que a gente vê nas escolas com a palestra e que a gente recebe lá no conselho também. Vários casos semelhantes. Vários casos semelhantes. Uhum. Pessoal, nós vamos passar para todos vocês. Eu gostaria de pedir novamente, como é um assunto bem polêmico, é um assunto que teria muita coisa a ser discutida. Se você tem algum comentário para fazer, alguma pergunta para nos lançar, se você está precisando de ajuda, talvez é um pai, uma mãe que está assistindo e que tem visto um caso, né? Talvez não é seu filho, mas é um sobrinho, é um neto, é o filho da vizinha, que a vizinha se queixou com você, que não sai de casa, não quer mais comer, não quer mais tomar banho, tá no fundo de uma depressão. Nós vamos deixar para vocês aqui, daqui a pouco, o telefone, né? Onde você vai poder passar esse canal de atendimento do Help. É um canal de atendimento nacional, ele não é aqui de Torres, né? Mas também depois no privado, se você quiser chamar ali nós, né? Pedir um auxílio, uma orientação, nós nos colocamos à disposição. Nós vamos passar para vocês também nós vamos falar agora de algumas outras ações que são feitas pelo Help aqui no nosso município. Talvez você já passou um dia na Lagoa do Violão e encontrou lá numa árvore ou mesmo na ponte ali da Lagoa do Violão uma cartinha. Geralmente a gente faz ações também na sinaleira. Foi feito há poucos dias ali no semáforo da Avenida do Riacho, uma ação bem bacana, que foi colocada uma faixa e entregue cartinhas nos carros, né? Então, são ações que estão sendo desenvolvidas aqui na cidade e que estão buscando amparar esse jovem que está se sentindo perdido. Então, o que mais, André, de ações assim que foi feita essa semana agora ou que está programado para fazer nos próximos dias? Alguma coisa que a gente vinha fazendo antes da pandemia teve que ficar pausado por enquanto, né? Claro. Então, essas cartinhas é algumas coisas que a gente pode fazer mesmo durante o isolamento social. Então, mas assim que a pandemia passar, a gente vai voltar a retornar com as palestras e vai atacar, vamos dizer assim, mais de frente esse problema que as famílias têm enfrentado. Mas o intuito do Help é justamente esse que está aqui na tela, aqui, ó. Não sei se o pessoal consegue ver, não sei se... Ali, talvez se o lema é não te julgo, te ajudo, né? Então, o projeto Help, ele existe justamente para que a gente não venha fechar os olhos para isso. Porque a melhor maneira de enfrentar e de resolver um problema é não se esconder dele, não se omitir do problema. Aliás, quando a pessoa tem um problema de saúde, ela vai no médico e o médico confirma, tu tem tal doença. Então, a pessoa ciente do que ela tem, de qual o problema que ela possui, através de um exame, disso, daquilo, daquilo outro, então a medicina vai poder combater aquela doença. Mas quando a doença é algo invisível? Se é alguma coisa, se ela não sente uma dor. E isso ainda assim, mesmo nos dias de hoje mesmo, né, na atual situação, ainda é um tabu, né, em muitas famílias, nas escolas, né, às vezes
por falta de conhecimento, por falta de não De saber, orientação. de orientação, né? Às vezes uma mãe, um pai até vê uma situação, mas às vezes acha que não, que é um problema que o filho vai superar, que vai passar. E às vezes não dá tempo. E às vezes não dá tempo. Tipo assim, eu já tive, né? A gente teve experiências, coisas pessoais, assim, de cotidianos da gente. Até o Andrei falando ali do jovem que quer fazer uma faculdade, fica naquela ansiedade. E, tipo, aconteceu uma situação de uma menina que eu conversando, coisa assim, nem nada do projeto, conversando normal. E a menina, assim, com aquela ansiedade de não dormir, porque não sabia se ia conseguir passar ela fez o vestibular, não tinha saído o resultado, e daí veio a pandemia, e agora, poucos dias atrás, eu conversei com ela, e ela, Daiana, eu consegui, eu passei, tô estudando em tal lugar. Eu disse, Flora, não, né, no fim a gente não conversou mais, mas, assim, dela disse, eu fiquei muito ruim durante esses dias, porque daí, assim, ela não sabia do resultado, trancada dentro de casa, às vezes a gente acha que tá dentro de casa, tá em casa, tá com a família, tá tudo bem, às vezes não tá, né? Às vezes Precisam mesmo se abrir com alguém, conversar. E muitas vezes os pais não dão essa saída, eu vou tá cheio de problemas. Foi bom ela falar a respeito disso aí, que tem esse aspecto também. Por exemplo, a Daiana falou a respeito do jovem que não conseguia dormir. Então, existem uns sintomas também que o jovem tem. Sim. Né? Atenção pai, mãe, se você tem um filho que tem dificuldade para dormir, vira à noite acordado, né? Durante o dia ele só fica encerrado dentro do quarto, né? Dentro do quarto. Às vezes, agora é normal porque está frio, mas em pleno verão, 30 graus, o jovem está com mangas compridas no casaco. Manga longa. Às vezes o intuito é justamente esconder algum sinal. As cicatrizes da automutilação. Porque às vezes existe uma surpresa do pai, da mãe, até do professor, quando ele descobre que o filho tentou se matar. Mas aí já está grave a coisa. Ele deu sinais, mas ninguém conseguiu interpretar. Exatamente. Então, por isso que é importante essa live, a gente falar a respeito desse assunto, para que o pai e a mãe já comecem a identificar. Fique mais alerta. Né? E assim, uma experiência até como mãe, né, como experiências que a gente tem vivido, a melhor coisa que eu vejo, assim, é a conversa, né? Porque às vezes a gente pensa assim, um jovem tá com depressão, ele vai ficar quieto, ele vai ficar na dele, e às vezes não. Às vezes o jovem é ativo, ele demonstra uma alegria, né? Quando tá no meio dos outros, ele ri, ele é extrovertido. Sim. Só que na verdade aquilo ali é uma falsa aparência para não mostrar isso que realmente ele tá passando. Então, acho que a melhor, vamos dizer assim, método, né, no primeiro momento é realmente a conversa. Estar próximo. E mostrar para aquele jovem, para aquele adolescente que, tipo assim, ele pode confiar, né, em conversar, em se abrir, em falar, em pedir ajuda, vamos dizer assim, né? Fica a dica, então. A dica aí que foi passada tanto pelo Andrei, né, que como eu falei no início, talvez o pessoal entrou depois, não estava acompanhando ainda. O Andrei, que ele é voluntário do HELP, trabalha junto aos jovens, nós todos somos voluntários, né, do HELP, e a Daiana como primeira suplente do nosso conselho tutelar aqui de Torres, que está acompanhando, digamos, mais de perto, né, a situação que o jovem de Torres passa. Porque às vezes você vê lá na televisão que um jovem tirou a vida, você assiste lá o que aconteceu em São Paulo, em Minas Gerais, longe, e você acha que a realidade está longe. Ou que nunca vai acontecer com alguém que mora perto de ti, que é teu vizinho. E às vezes esse jovem está passando. Nós estamos falando de jovens porque o projeto HELP é direcionado a jovens e adolescentes. Não significa que um adulto não esteja passando por esse tipo de distúrbio, né? Porque tem muitos adultos, principalmente nesse tempo de pandemia, como já comentamos aqui, que perdeu o emprego, está passando por uma situação difícil, que está num nível altíssimo de ansiedade, de nervosismo, sem saber, porque a ansiedade é o quê? É aquela ausência de tu saber o que vai ser no teu futuro, né? É aquela preocupação demasiada do que vai acontecer amanhã. Então, a preocupação com o futuro seria a ansiedade. Então, nós pedimos assim, se você precisa de ajuda, deixe seu comentário,
compartilha também essa live com as pessoas que estão ao seu lado aí, né, algum vizinho que talvez ainda não curtiu a nossa página, porque nós estamos programando novas lives com assuntos tão polêmicos e tão importantes quanto esse. Nas próximas semanas, a princípio, toda quinta-feira nós vamos ter live nesse horário com outros convidados. Quero agradecer muito a quem conectou, né, quem nos acompanhou, agradecer a disponibilidade dos convidados, né, da Dayana e do Andrei, que com certeza enriqueceram muito o assunto. E não sei se tem alguma pergunta, a gente pode abrir um tempinho, se tiver alguma pergunta, algum comentário que o pessoal quer fazer, que a gente gostaria, né, talvez de ler. Não sei se as gurias aí têm alguma pergunta para nos passar. Se não, também a gente pode responder, né? Após a live aqui encerrada, no decorrer do tempo, nós podemos responder as perguntas também. E eu acredito que há uma necessidade, né, Silvana, da prefeitura local, dos políticos locais, dos professores, da liderança da comunidade aqui de Torres, se atentem para essa situação, para que possam planejar ações, né? Ações contra esse tipo de Até problema. porque o jovem, ele é o futuro, né? Nós não podemos negar que o jovem, ele é o futuro da cidade, ele é o futuro da nação, ele é o futuro, né, do país. Então a gente tem que sim se preocupar com esse público, né, que está precisando de socorro. Sim, os adultos, os pais, as autoridades representam uma segurança para o jovem. Por exemplo, os jovens, ele não consegue emprego, né? Ele não consegue emprego. Ele vai aqui, não tem experiência, não tem estudo, não tem isso, não consegue vaga em lugar nenhum. Então, se houver uma política pública, vamos dizer assim, em relação a esse sentido, já brota uma esperança no coração do jovem. Não, opa, verdade. Ele já tira aquela incerteza do amanhã e ele já pensa duas vezes antes de fazer uma bobagem. Ele diz, não, mas eu posso sim ser bem sucedido no futuro. Quem sabe eu posso ser um médico, eu posso ser isso, pode ser aquilo. Né? Ele tem que ter, né? ele tem que vislumbrar uma luz no fim do túnel. Isso pode vir por parte da família, Com pode certeza. vir por parte da governança, do governo, pode vir, então, da das família. Escolas, né, das escolas que nos pedem ajuda sempre. Mas nós temos que nos preocupar com essa situação. Nós temos que transmitir uma segurança para os nossos jovens, para os nossos filhos, no caso. Pode colocar, por favor, se puder passar os nossos slides que nós preparamos. Vocês vão ver aqui fotos. Nós estamos encerrando essa live, agradecendo a todos que conectaram, pedindo que na próxima quinta-feira você esteja, né, com a gente neste horário, novamente às 19 horas. E essas são algumas ações que foram feitas aqui na cidade. Então, se você encontrou uma cartinha dessa por aí, ela faz parte do HELP, tá aí na nossa televisão aí passando as ações que foram feitas aqui no município, né? Que foi essa que eu disse de panfletagem, foi feito no sinal, foi deixado cartinhas aí em vários pontos turísticos da cidade. E se você encontrar uma cartinha dessa daqui pra frente, pode ter certeza que foi o HELP que passou por lá, os nossos voluntários, deixando um pouco de amor, um pouco de carinho. E eu gostaria de mandar abraço para todos os meus amigos, a família, vocês que estão aqui, né? Teve pessoas que vão nos procurar, eu sei que a partir dessa live tem muita gente que vai nos procurar. Nós vamos deixar também depois ali na página o 11 ali, né? O 011. Então assim, a Jailson Abel, a dona Sueli, seu Paulinho, né? Paulo Andrade, obrigado aí pela participação. Dona Natalina, né? Todas as pessoas que estão aí com a gente, curtindo. Então, assim, ó, Pastor Rui, Pastor Leandro, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação aí com a gente. E eu gostaria de agradecer, em nome desses que eu falei aqui, todos vocês que estiveram presentes nessa live. Grande beijo e até a próxima quinta-feira.